Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Partidas imortais de xadrez, aqui é o nosso último vídeo aqui dessa nossa playlist. E a gente tem a partida do Paul Morphy contra o Charles Carpentier, aí são as partidas históricas aí do xadrez, né? E postem aí nos comentários depois dessa playlist que outra playlist vocês gostariam no lugar aqui das partidas imortais de xadrez, que ela acontece toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. A gente tá com esse horário vago para uma nova playlist aí. Então a sua sugestão é muito importante, tá bom? Paul Morphy jogando com uma torre a menos contra o Charles Carpentier, que era um pintor famoso ali da época, muito apaixonado por xadrez. E, portanto, o Paul Morphy tá dando uma vantagem de torre aí para ele. Partida incrível. E o Paul Morphy abre aqui com o peão do rei. Temos E5, cavalo em F3, cavalo C6, e aqui o Paul Morphy diretamente ataca o centro. Ele tem que abrir a posição e tentar arrematar essa partida. Não pode levar ela para um final com uma torre a menos não vai dar. Por isso D4, abrindo a posição, peão toma. E aqui, galera, quando você já tem uma peça a menos, começando com uma torre a menos, o Paul Morphy faz a coisa certa. É gambito mesmo, aqui entregou o peão, agora acelera o desenvolvimento com bispo C4, já atacando o ponto de F7. Nós temos aqui bispo B4 com cheque, agora C3, que é isso? Peão toma e roque foi jogado aqui, né? Então o Paul Morphy vai entregando ainda mais material do que o que, né? Já começou com uma torre a menos e já entregou dois peões aqui, porque ele quer acelerar o seu desenvolvimento. E o Charles Carpentier falou o seguinte: ah, me dá material que eu gosto. E toma agora aqui em B2 um lance que não é recomendável. Ele precisa tirar as peças, jogar cavalo F6, jogar D6, fazer o roque, tirar o bispo. Ele precisa fazer tudo isso, né? Mas a gente tá falando aqui 1849 e o Paul Morphy era um jogador muito à frente da sua época. Ele sabia o poder da atividade das peças e não da questão material. E aqui o Charles Carpentier provavelmente falou: oba, vamos coletar mais madeira. C por B2 foi jogado. Bispo por B2 já traz uma ameaça. E aqui você naturalmente poderia desenvolver mais uma peça, mas o Charles Carpentier faz o bispo F8, lance que muito defensivo, né? Mas ok, tem uma torre a mais, alguns peões a mais, pode se dar ao luxo de errar um pouquinho também, né? E aqui o Paul Morphy segue com E5, dificultando seriamente o desenvolvimento aqui do cavalo. D6 foi jogado, atacando o peão central, e aqui o Paul Morphy começa a castigar o rei no centro, né? Então por isso que é importante deixar o bispo lá desenvolvido, tirar o cavalo e proteger o rei quanto antes. O Paul Morphy sabia disso e naquela época as pessoas ainda não tinham essa tamanha compreensão aí do jogo, né? Os jogadores mais fortes sim, já tinham. Temos que lembrar que nessa época já teve, né, o Labourdonnais, o Saint-Amans, né, o Staunton e tantos outros jogadores, o Andersen, né? São jogadores que vieram aí antes de Paul Morphy, certamente não estariam jogando dessa maneira contra o Paul Morphy. Mas aqui estamos falando do conhecimento geral aí das pessoas, ainda não estava tão aprofundado no jogo, né? E aqui o Le Carpentier tem uma boa posição se ele jogar o lance D5, deixar o centro fechado. Então a gente vai aprendendo algumas lições aqui nessa partida, né? É muito importante jogar o lance D5 aqui e não abrir a posição, mas aqui ele vai para esse terrível erro D por E5, né? E agora o Paul Morphy começa a brilhar aqui. Ele segue com cavalo por E5, opa, abrindo linhas aqui de ataque. O Charles segue com dama por D1, capturando a dama. E agora vai trocar tudo? Nada disso, o Paul Morphy segue agora com bispo por E7, cheque. Opa, opa, opa. E aqui então a partida seguiu com rei E7, né? Talvez rei D8 fosse uma possibilidade interessante aqui também. Porque o Paul Morphy, como é que ele poderia continuar aqui? Não é muito claro como continuar aqui esse ataque, né? Eu acho que aqui, na verdade, o ataque dele vai dar ruim, né? Porque aqui o rei ele tem condições aqui de se defender e as pretas conseguem soltar as peças e, de fato, o ataque dá uma miada aí. Então a gente tem um exemplo aqui de desenvolvimento onde as pretas continuariam com uma torre a mais e poderiam aí resistir muito mais na partida ou quem sabe até mesmo sonhar com uma vitória. Mas aqui o Charles joga o lance rei E7 com receio de levar um cheque ali depois de torre por dama, mas agora o Paul Morphy segue aqui de uma maneira espetacular. O melhor lance da posição, cavalo G6, cheque, esse lance é um cheque duplo. Então não dá pra tomar o cavalo e não dá pra tomar a torre, mas o Paul Morphy tá a um lance de levar checkmate aqui. Mas agora o Charles tem que fazer algum lance e ele segue com o lance rei por F7, um erro gravíssimo que leva a checkmate
No próximo lance, se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o checkmate, vale a pena, né? E aqui o Charles realmente exagerou aí na questão material, né? Ele podia jogar um rei D6 aqui e, claro, ia continuar sendo muito difícil sobreviver. Aqui o Polmorph ia recuperar uma boa quantidade de material e ficar numa boa posição. Esse cavalo só que não é muito fácil de sair daí, né? Mas as pretas poderiam tentar dificultar um pouquinho a vida aqui das brancas e teria jogo aí com chances aí para os dois lados e tudo mais, né? Mas aqui a partida seguiu com o rei por F7 e eu espero que você tenha encontrado aqui o checkmate aqui do Polmorph. Cavalo por H8, né? Isso, mesmo com um pouquinho a peça aqui, foi o suficiente aqui. Esse cavalo aqui nem participou, ó. Foi o suficiente aqui para dar checkmate, né? Olha aí a bela cooperação aqui entre as peças, um dos elementos que o Polmorph sabia e dava bastante importância. Atividade e cooperação entre as peças é mais importante do que quantidade de material. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Aguardo suas sugestões aí de playlist aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!